A história da ferrovia no Brasil inicia-se em 30 de abril de 1854, com a inauguração por Dom Pedro II do primeiro trecho de linha, a Estrada de Ferro Petrópolis, ligando o Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, com 14 quilômetros de extensão. A chegada da Via Petrópolis, transpondo a Serra do Mar, ocorreu somente em 1886. Em 1922, ao se celebrar o primeiro centenário da independência do Brasil, existia no país um sistema ferroviário com aproximadamente 29 mil quilômetros de extensão, cerca de 2 mil locomotivas a vapor e 30 mil vagões em tráfego. Em 1942, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, que absorveu a estrada de ferro Vitória a Minas. Essa ferrovia foi então modernizada com o objetivo de suportar o tráfego pesado dos trens que transportavam minério de ferro entre as jazidas de Itabira, em Minas Gerais, e o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Em 16 de março de 1957, foi criada pela Lei nº 3.115 a Sociedade Anônima Rede Ferroviária Federal, com a finalidade de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas de ferro da União a ela incorporadas, cujos trilhos atravessavam o país, servindo as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Em 7 de dezembro de 1999, o governo federal dissolveu, liquidou e extinguiu a Rede Ferroviária Federal. Atualmente, são 11 concessionárias responsáveis pela administração de 28.614 quilômetros de ferrovia. Diante da capacidade potencial do setor, o plano atual de investimento das concessionárias está voltado para a ampliação da malha, visando não só atender a demanda, mas principalmente eliminar os gargalos operacionais. Com esse panorama, a escolha dos materiais a serem empregados, tanto na implantação de novas linhas quanto na manutenção das já existentes, torna-se essencial para garantir a qualidade da via, aumentando a confiabilidade do modal e gerando economia. Via permanente é o conjunto de instalações e ativos fixos que permitem a passagem do trem. Está dividido em infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é formada pelos cortes e aterros, pela drenagem, túneis, pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores. A superestrutura é constituída pelos elementos que estão acima da plataforma de terraplanagem, sendo eles lastro, dormentes, trilhos, placas de apoio e fixações. A implantação de uma ferrovia segue os estudos feitos na fase de projeto que resultarão na definição de um traçado e uma geometria. O traçado é caracterizado pelo caminho que o eixo da ferrovia segue, sendo constituído por tangentes, curvas, rampas e aparelhos de mudança de via. É o traçado que definirá as condições operacionais como velocidade máxima, perfil de tração, raio mínimo e rampa máxima. Os trilhos funcionam como uma viga contínua que guia um material rodante, o sustenta e transfere a carga das rodas numa menor proporção para as placas de apoio e, na sequência, para os demais componentes da superestrutura. Os trilhos devem garantir as seguintes características para resistir aos esforços demandados: dureza para diminuir o desgaste, elasticidade para recuperar as deformações, tenacidade para resistir às fraturas, resistência à flexão para evitar o rompimento do trilho e resistência à fadiga para evitar trincas. O material que possui todas essas propriedades é o aço, que tem sido empregado na constituição do trilho. Os principais componentes do aço que garantem essas propriedades são 4: ferro, carbono, manganês e silício. As fixações têm o papel de manter o trilho no devido local, limitando os movimentos causados pelas forças verticais e horizontais. Existem 2 tipos de fixações: fixações rígidas, que são pregos e parafusos que com o tempo perdem a capacidade de resistir aos esforços e afrouxam ou soltam, e as fixações elásticas, que existem diversos modelos que possibilitam uma movimentação limitada do trilho e mantêm a pressão de fixação. O material destinado ao lastro deve possuir características que o permitem resistir os esforços transmitidos pelos dormentes, elasticidade suficiente para absorver parte do impacto transmitido, ser resistente aos agentes físicos e químicos do ambiente e permitir a drenagem da plataforma. Dormente é o elemento da superestrutura ferroviária que tem por função receber e transmitir ao lastro os esforços produzidos pelas ações dos veículos, servindo de suporte dos trilhos, permitindo a sua fixação e mantendo invariável a distância entre eles. Para cumprir essa finalidade, é necessário que as suas dimensões, no comprimento e na largura, forneçam uma superfície de apoio suficiente para que a taxa de trabalho no lastro não ultrapasse certo limite.
A sua espessura lhe dê a rigidez necessária, permitindo alguma elasticidade. Tenha suficiente resistência aos esforços. Tenha durabilidade. Permita, com relativa facilidade, o nivelamento do lastro na sua base. Se oponha ao deslocamento longitudinal e transversal da via. E permita uma boa fixação do trilho. Os dormentes de madeira têm uma longa história de participação efetiva e desempenho confiável no ambiente ferroviário. A principal vantagem é a sua adaptabilidade. Eles podem ser fixados em todos os tipos de trilho da via férrea. São trabalháveis, fáceis de manipular, substituir e instalar. Deste modo, mesmo em terrenos de difícil acesso, eles podem ser reparados e substituídos com certa facilidade. A elasticidade do dormente de madeira protege a face superior do trilho e o material rodante, aumenta o conforto da viagem para os passageiros, reduz os danos no caso de descarrilhamento, reduz os efeitos dinâmicos sobre a estrutura da base, minimiza o ruído e as vibrações. Os dormentes de madeira apresentam vantagens sobre aqueles produzidos com aço e concreto por ter altos valores de resistência específica, por necessitar de baixo consumo de energia na sua produção, pelo baixo preço e pela possibilidade de uso de matéria-prima renovável de forma sustentável e ambientalmente correta. Dormente de plástico é um composto cuja matéria-prima principal é o polietileno de alta densidade. O dormente de plástico possui o mesmo formato do dormente de madeira e pode ser usado de modo conjunto na mesma linha. É um atrativo substituto do dormente de madeira, pois reduz a quantidade de poluentes resistentes, dando uma saída para esse material que iria parar em aterros ou lixões. Possui resistência inerente e natural à umidade, ao apodrecimento, à ação de insetos e fungos, sem necessidade de adição de venenos ou agentes químicos. É totalmente reciclável e apresenta resistência mecânica comparável à madeira de melhor qualidade. Dentre os tipos de dormentes de aço já desenvolvidos, o que oferece melhores propriedades tem a seção em forma de U invertido, curvado nas extremidades. Este sistema facilita sua fixação e se opõe ao deslocamento transversal da via. De fácil assentamento, devido a essa leveza, não é recomendado para a linha de tráfego muito pesado. A maior vantagem é a durabilidade. Entretanto, as desvantagens são maior rigidez e difícil fixação nos trilhos. Essa fixação está sujeita a se afrouxar, necessitando frequentemente de manutenção. Em virtude da escassez de boas madeiras para dormentes, para evitar o desflorestamento e, finalmente, tendo em vista os inconvenientes apontados pelos dormentes de aço, vários países passaram a estudar as possibilidades do emprego de dormentes de concreto armado. Os dormentes de concreto podem ser confeccionados com apoios isolados, dotados de barra para manutenção da bitola, ou como os dormentes transversais convencionais, de formas mais ou menos prismáticas. As vantagens dos dormentes de concreto são maior estabilidade, economia de lastro, pouca sensibilidade aos agentes atmosféricos e maior durabilidade. Suas desvantagens são maior dificuldade no manejo, por ser mais pesado e dar maior rigidez à via. Quanto ao peso, entretanto, é fator favorável, pois aumenta a resistência transversal da via, o que é altamente desejável para as linhas com trilhos longos soldados.